Olá! No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre o projeto de extensão Assessoria Técnica para Prevenção e Mitigação de Riscos Ambientais. O projeto tem parceria com a Defesa Civil de Contagem. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio a professora Luciene Menezes, coordenadora do projeto, e Arthur Randan, aluno de Engenharia Civil e extensionista no projeto. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Obrigado. Professora, qual o objetivo do projeto que vocês realizam? Então, esse projeto, ele é um projeto de assessoria para prevenção e mitigação de riscos ambientais. Riscos ambientais a gente trata geológicos, geotécnicos e hidráulicos. Então, o que seria? São os deslizamentos, as inundações, alagamentos, que todo período chuvoso a gente percebe um aumento desses eventos. E como são as atividades que vocês realizam? Nós realizamos atividades na área de prevenção desses riscos e na área de mitigação. Então, na área de prevenção, existem algumas ações que a gente chama de ações não estruturantes, que são ações para sensibilização quanto ao risco das comunidades que vivem, que convivem com aquela situação. Trabalhos de educação, como por exemplo, a gente está pensando em para esse ano, oferecer uma oficina de um coletor de água de chuva para aquela população, aquela comunidade que está ali com risco de inundação, de alagamento. Isso seria uma forma de prevenir o alagamento, por exemplo? Seria sim, de conscientização, de sensibilização e uma forma de colaboração para a mitigação do risco, né? O que cada um pode fazer para diminuir aquele risco ali. E Arthur, quais são as atividades que você realiza no projeto? Atualmente eu estou na equipe de monitoramento. Então, eu atualmente levanto dados, organizo esses dados e futuramente nós vamos usar esses dados para realizar um monitoramento das áreas de risco que existem em Contagem. E esses dados seriam o quê? Por exemplo, número de chuva naquela região, histórico, né, de desabamento de alguma região. O que seriam esses dados que vocês monitoram? É exatamente esses dados de histórico. Contagem tem plano de redução de risco, que é o PMRR, Plano Municipal de Redução de Riscos. Então, a gente trabalha em cima desses dados que já foram levantados e das ROs, que ROs são os registros de ocorrências da própria Defesa Civil. Então, quando o morador chama a Defesa Civil, abre uma RO, que é um registro desse chamado, e tudo que acontece nessa ocorrência é catalogado. Então, esses dados eles servem para a gente fazer um link, né, para juntar esses dois, que é o plano que já existe, que é um plano histórico, e as modificações e realizar esse monitoramento juntando as duas coisas. Até para pensar em novas ações, né, professora? Exatamente. Então, foram identificados no projeto ano passado áreas críticas quanto à inundação. Então, ali na proximidade do córrego Ferrugem, ali próximo, córrego Ferrugem, Rio Arrudas, ali naquela região do Itaú Power. Então, algumas ações, então os extensionistas pensarem em um projeto, em uma passarela, seria uma ação de mitigação. Não vai resolver o problema, não é uma solução estruturante a princípio, mas é uma solução para evitar que as pessoas transitem em uma área e que aquela pessoa possa ser levada pela chuva, no momento de chuva intensa, né? Então, uma passarela seria um projeto de mitigação. Então, a partir desse monitoramento, desse contato com o que realmente é o risco ali no município, os extensionistas podem fazer propostas e atuação, né, junto à comunidade. Então, tem os núcleos, tem os NUPDECs, que a Defesa Civil, junto com os moradores, eles têm um grupo de atuação na prevenção do risco. Então, esse monitoramento é também colaborativo, então a própria comunidade informa, né? Olha, aqui nessa chuva, aqui nessa rua, teve alagamento, teve inundação. Então, vai abastecendo essa planilha, né? Esses dados de monitoramento, para a gente realmente poder atuar. E como que é essa parceria com a Defesa Civil de Contagem?
A Defesa Civil, ela já tem todo um preparo para resposta em acidentes, né, em eventos danosos. E também já conhece, né, as áreas de risco, as comunidades que são mais atingidas. Então, o nosso trabalho de campo, então nós vamos a campo junto com a Defesa Civil. Então vocês visitam os locais de risco, Exatamente. visitam as casas que estão naquela área. Exatamente. E temos contato com o NUPDEC, que são esse núcleo de moradores que colaboram também na prevenção e mitigação de riscos. E vocês já realizam o projeto desde o ano passado. O que vocês têm percebido de retorno, né, das pessoas que participam, né, das áreas que vocês visitam e também até da Defesa Civil, né, nesse relacionamento durante o projeto? Quais são os resultados que vocês percebem? Eu acredito que a população já confia nesse canal de comunicação, assim, já liga, já colabora, tem um problema, tem uma inundação, tem um deslizamento. Então, o número de atendimentos aumentou, né? Assim, a organização do trabalho, as propostas. Então, um resultado que ocorreu foi um treinamento, um curso que os extensionistas ofereceram às escolas públicas. Então, eles identificaram vários riscos nas escolas, visitaram as escolas junto com a Defesa Civil, faz parte de um projeto da Defesa Civil também, e identificaram riscos e propuseram um treinamento para os diretores da escola. A gente quer ampliar esse trabalho de forma mais participativa junto à comunidade. E aprimorar as atividades junto à comunidade, né? Com certeza. E Arthur, o que você tem percebido, assim, para a sua formação, né, tanto profissional quanto pessoal, o que você tem percebido de acréscimo participar desse projeto? Primeiro, do profissional. Eu acho que quando você lida com um problema real, quando você sai do papel, sai do livro e vê o problema na sua frente, eu acho que é desafiador. Porque você precisa encontrar problemas e talvez encontrar soluções. E talvez a solução não é aquela resposta, aquela conta que você faz. Aí entra a engenharia, entra a técnica e esse exercício faz crescer. E para o lado pessoal, eu acho que quando você se depara com esses problemas, a gente visita uma infinidade de problemas diferentes, completamente distintos, tanto em classe de risco quanto em classe social. Então, a gente vê as mais diversas esferas de desafios, mas no social. E eu acho que isso acrescenta porque você passa a ter ciência de uma realidade que não é aquela sua limitada até antes de você ver isso. Então, eu acho que é a percepção de um mundo além da sua caixinha, sabe? Aí eu acho isso importante também. Vai abrindo sua visão, né, do mundo. Exatamente. E, professora, como você percebe, né, a evolução dos extensionistas durante o projeto? Isso a gente percebe claramente, assim, durante o ano, um amadurecimento dos extensionistas, sabe, em relação a como aquilo que eles veem em sala de aula pode ser útil para a comunidade, para a sociedade, né? A gente percebe também, também alunos que querem fazer pesquisa também, então uma integração da extensão com a pesquisa. Um assunto vai puxando o outro, né, vai puxando o outro. Eu acho que é muito válido para professor, para extensionista. E, professora, para a gente encerrar, quais são as expectativas de vocês em relação ao projeto esse ano? As expectativas, a gente quer ter uma relação de troca. A gente já teve ano passado, mas a gente acha que pode melhorar com a comunidade. Então, a gente gostaria de ter essa relação de troca nos processos de oficinas, tá? Nos processos de detecção do risco, de monitoramento. Mas essa troca com a Defesa Civil ou com os moradores dessas áreas, né, de risco que vocês visitam? Ou com os dois? Com os dois. A Defesa Civil já é uma parceira, né, importante nesse processo, já está lá no campo. Então, a gente quer saber qual que é o olhar mesmo da comunidade para o risco, né? Porque existe o lado técnico importante, sim,
né? Existe o lado técnico, a gente precisa ir lá, olhar um deslizamento, chegar a um resultado, se é risco baixo, médio ou alto. Mas qual que é a percepção daquela moradora que está ali próximo àquele talude? Para melhorar as nossas ações. E ampliar, os professores aprendem muito na extensão, ampliar um pouquinho a parte técnica, né, que é importante, para a parte social, para a parte humana. Então as dinâmicas são importantes e a gente quer melhorar essas dinâmicas no projeto. Professora Luciene, Arthur, muito obrigada pela participação de vocês e bom trabalho no projeto. Obrigada, Bruna, a gente que agradece. Quer saber mais sobre as atividades de extensão da PUC Minas? Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão, pucminas.br/proex. Acompanhe também nossa página no Facebook, facebook.com/extensão PUC Minas. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!